é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo. É a palavra da vida. É aquilo que pode nos tirar do sono da morte e nos botar vivos em pé, andando como filhos de Deus. Hoje eu quero ler o que Lucas escreveu. Lucas, discípulo de Paulo, escreveu sobre Jesus depois de fazer uma pesquisa jornalística acurada, detalhada, entrevistando os diversos implicados nas narrativas dos evangelhos, os quais ainda viviam, a sua maioria. Então é uma conversa com os implicados, o máximo possível de implicados ou de testemunhas oculares. É como Lucas diz que fundamentou a narrativa do seu evangelho. E ele diz assim sobre Jesus. Jesus no meio de um grupo de pessoas conversando sobre a vinda do reino de Deus, fazendo advertências com relação ao dia da vinda. Ele diz: digo-vos, capítulo 17, verso 34, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro ficará. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Eles queriam uma geografia. Às vezes eles querem saber quando. Mas a mesma infantilidade que quer saber quando, também quer saber onde. A geografia. Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes Jesus: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão aos abutres. É a resposta de Jesus. Querem saber onde? Quando tiver tudo podre, vocês saberão onde e quando. Precisamente onde será o lugar, não há necessidade, tudo se apodrecerá. E os sinais não serão de um povo nem de um lugar, mas de todo o mundo. Por isso, onde estiver o cadáver. A gente acha um cadáver fácil, vendo os abutres sobrevoando. Onde vocês virem abutres sobrevoando, saibam, é porque o estado de putrefação da história se manifestou. E quando essa putrefação histórica se manifesta, todos os abutres dos tempos se expressam e aparecem na intenção de comer essas carnes apodrecidas da civilização humana. Então, prosseguindo, disse-lhes Jesus uma parábola para esses a quem ele tinha acabado de falar isto. Preste atenção, ele tinha acabado de falar isso, aí, para o mesmo grupo, então ele conta uma parábola. Qual é a parábola? É uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele vem falando de um tempo que ninguém sabe quando é, e numa geografia que ninguém conhece, e de fato todo mundo conhece, porque a geografia envolve o mundo inteiro. Ele já disse e deixou isso claro muitas vezes. Isso há de sobrevir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Quando a parábola do joio e do trigo
será finalizada, que é quando ele enviar os anjos, que ajuntarão para ele o trigo e separarão do joio, que é naquela noite, quando um ficar numa cama e o outro for levado. Naquele dia em que duas mulheres trabalhando, uma será levada e a outra deixada. Ou ainda naquele mesmo dia, em outro fuso horário, quando os homens estiverem labutando no campo, ou em qualquer que seja a atividade, e um deles seja tomado e deixado o outro. E isso vai acontecer sobre toda a face da terra. Os sinais, todo mundo vai verificar, é como perceber aonde está um cadáver pelo sinal celestial dos abutres. Então Jesus disse algo para eles. Portanto, o que ele vai dizer agora, ele não é esquizofrênico, tudo que ele diz tem consequencialidade. E o que ele vai dizer agora tem a ver com o que ele acabou de falar. Porque ele está dizendo, olha, não fiquem preocupados onde será isso, nem quando será isso. Só não deixem de orar. Só não deixem de orar. Só isso. Vocês não precisam saber nem onde nem quando, mas orem, 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 sem ficarem impressionados com demoras. Elas são só impressão de demora. Não se preocupem, porque quem não sabe o dia nem a hora não tem por que chamar algo e dizer que algo demora. Se de antemão alguém me diz, você nunca saberá nem o dia nem a hora, quem me disse isso também acabou com a ideia de demora. Portanto, a demora é em mim. É em mim, pela minha aflição, pela minha agonia, pelo meu senso de história que é tão infantil, tão vinculado à minha existenciazinha de 70, 80, 90 anos. Nada. E aí eu quero que o mundo inteiro caiba durante o período da minha história, que é para a minha vida ter tido um sentido fechado, completo. Mas não é assim. Isso ainda é um paraíso idílico de crianças que não cresceram. Não é assim. Nenhuma geração viu tudo e nenhuma geração verá tudo. Porque haverá algo que gerações no futuro verão e outras que elas nunca terão visto porque ficaram no passado e nunca mais se repetirão. Então Jesus disse, não importa o dia nem a hora, o que importa é que vocês não deixem de orar. Não se preocupe com a hora, se preocupem com orar. E nunca esmorecer. Havia em certa cidade, essa é a parábola, um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum, que só fazia o que lhe dava na cabeça. Era um juiz de veneta, um juiz iníquo. Havia também naquela mesma cidade uma viúva. Havia um juiz com essas características perversas, mas também havia uma viúva. O juiz, o homem mais poderoso da cidade, a viúva, a mais fraca. Havia uma viúva. E ela vinha ter com o juiz todo dia dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário que me esmaga, que me explora. Julga a minha causa, os meus dias são curtos e eu estou vivendo em necessidade porque ele me defraudou. Julga a minha causa. Ele, por algum tempo, porque ele é mau, porque ele não cede a nada, porque um homem assim, perverso, se sente enfraquecido quando o coração dele amolece. Então,
ele diz para ele mesmo que ele não é mole. Então, por algum tempo, mesmo que ele reconheça a verdade, a injustiça do que está acontecendo com a pessoa implicada que lhe pede a ajuda de julgamento e de sentença, às vezes por algum tempo ele deixa para lá só para mostrar que ele é superior e que ninguém o comanda, ninguém faz ditado para ele, ninguém o agenda. Por isso ele, por algum tempo, não a quis atender. Não. Pequeno demais para mim esse caso. Mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, isso é verdade. E nem tampouco respeito a homem algum. Olha a insegurança desse indivíduo, que precisa dar uma explicação para ele mesmo sobre por que agora ele decidiu julgar a causa da viúva. Até para fazer algo sobre o que ele tem todo o poder, ele precisa se auto-justificar, porque a maioria dos perversos é inseguro e pratica a perversidade como pretenso mascaramento de valentia. Só isto, todo perverso é inseguro. Tão inseguro que precisa explicar para ele mesmo. Bom, eu não temo a Deus, é ele falando com ele mesmo no quarto, se arrumando. Também não respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna todo dia, eu julgarei a sua causa, para não suceder, por fim, que ela venha molestar-me, tá ok? Então tá aqui, é um cara que até para mudar de ideia sobre uma ideia que ele podia mudar, sobre o bem que ele podia fazer, mas é tão complicado para ele fazer isso que ele precisa explicar para ele próprio. Por quê? Porque é o rei da insegurança, por isso é o rei da violência, da agressividade, da tosqueza, da brutalidade. Juiz iníquo, fraco, inseguro, fanfarrão, tirando onda de marrento, mas tem medo de fazer o bem, tem medo de amolecer, tem medo de se converter. E tanto mais quanto tenha medo de se converter, pior se tornará. Então, o Senhor Jesus, contando essa história daquela cidade, do juiz e da viúva, e de como o juiz, de tanto que a viúva falava, teve esse diálogo insólito com ele mesmo, explicando por que ele faria o bem. Então Jesus, chegando nesse ponto, para e disse: considerem no que diz este juiz iníquo. Ele diz: eu não temo a Deus, eu não temo homem algum, eu só faço o que eu quero. Eu sou de veneta. Eu escolho deixar uma viúva esperando meses ou anos para não demonstrar qualquer sinal de bondade. Porque eu sou assim, carrego a maldade como ideologia. Então Jesus diz: ouçam esse homem. Considerem quem ele é mau, mas não suportou a insistência de uma viúva perseverante com uma causa justa. Pensem nisso. Se o mal não suporta a causa de uma viúva perseverante, quanto mais o Pai Celeste. O juiz iníquo ficou molestado pela insistência. Mas o vosso Pai Celeste sabe e ama e tem presteza em atender no tempo da justiça, no tempo da sabedoria.
tomem esse juiz iníquo como antítese do Pai Celeste. E se um juiz na psicologia da perversidade da existência é capaz de julgar uma causa, sendo ele um homem mau do tipo que tripudia, só para não ser molestado por um pedido todo dia, quanto mais o vosso Pai Celeste. Quanto mais o vosso Pai Celeste. É isso que Jesus o tempo todo faz quando constrói parábolas negativas. Conclui com esse, quanto mais o vosso Pai Celeste. Quanto mais o vosso Pai Celeste. Quanto mais o vosso Pai Celeste não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus filhinhos, que a Ele clamam de dia e de noite, pedindo que Ele venha, que Ele interfira, que o dia da luz chegue. Quanto mais o vosso Pai Celeste, vocês não precisam conhecer dia nem hora, apenas orem, orem, para que esse dia chegue, para que esse dia venha, dia de justiça, dia de verdade, dia de resposta às orações aos que clamaram noite, dia e noite, embora enquanto fizessem isso, lhes parecesse que Deus era demorado em defendê-los. Todavia, não deram lugar à impressão do tempo, associado à dor e à impaciência, que faz tudo ficar demorado. Não atenderam à demanda dos sentimentos nem das emoções. Anularam sentimentos e emoções de demora pela fé, pela convicção da fidelidade de Deus para conosco. Porque se o juiz iníquo cede e faz o que tem que ser feito e realiza a justiça para não ser incomodado, quanto mais o vosso Pai Celeste não fará justiça a todos os seus amados, que a Ele clamam noite e dia, embora para esses queridos isso lhes pareça demorado e que Deus se retarde em defendê-los. Eu digo-vos que depressa lhes fará justiça. No entanto, se alguns julgam ainda esse dia demorado, ouçam o que Pedro disse. Não demora o Senhor nem o dia do Senhor. Antes o Senhor é longânimo, não querendo que o juiz iníquo se perca, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Eu vos digo que depressa vos fará justiça. Eu vos digo que depressa vos fará justiça. Agora, quem é que suporta esse tempo? É aquele que não fica impressionado com sentimentos, nem com emoções, nem com sensações de demora. São aqueles que não julgam a história pelo lapso da sua existência, pelo tempinho da sua existência. Eu sou só um mortal passando por aqui. A história de Deus não tem que caber toda durante o espaçamento da minha existência. Bilhões morreram com essa esperança sem ver a volta do Senhor. Haverá uma geração que verá. Eu não sei se será a minha, mas haverá uma que verá. Na minha geração tem cabido tudo o que dá para caber, e eu sou um bem-aventurado até aqui, por ter vivido lembranças e experiências do século XIX, ter vivido o século XX e estar dentro de um novo milênio no século XXI é um grande privilégio.
de ter todo o resíduo cultural do século XIX, ter vivido o século XX, está dentro da revolução digital do futuro, no novo milênio. E o que Jesus diz é: não se impressione, não ache demorada a volta do Senhor. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não fiquem impressionados com o sentimento de demora, de retardo. O que vence a sensação de impaciência, que decorre da impressão da demora da vinda do Senhor, é a vida pela fé. É ter a fé ativada na esperança do Evangelho. Verso 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Praticamente não. Porque o pessoal vai estar uns entregues a querer saber o lugar, o dia, a hora, com o coração distante de Deus, mas querendo fazer adivinhações escatológicas sobre a volta de Jesus. Outros vão estar cheios de maldade, de perversidade. Quando a gente perde a esperança, o coração fica perverso, na hora. É o que João, o apóstolo, diz numa psicologia extraordinária. Quando ele diz: e assim, todo aquele que nele, em Jesus, tem essa esperança, a esperança de que ele vem, e se ele não vier enquanto eu estou aqui, eu vou para ele, é a mesma coisa. Se ele não vem enquanto eu estou aqui, eu vou para ele, e é a mesma coisa. Então, João diz: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Logo, a antítese é verdadeira. Todo aquele que perde essa esperança, perde toda a motivação para a santidade, para a pureza, para a luz. Todo aquele que perde a esperança, mergulha na promiscuidade. Todo aquele que perde essa alegria expectante, se entrega exclusivamente à tentativa de saciamento da sua potência frustrada nos sentimentos e sensações de prazeres imediatos dessa vida. Quando a gente perde a esperança, a gente se entrega ao imediato, e quando a gente se entrega ao imediato, a gente se existencializa do ponto de vista filosófico, sem nem saber, e em se existencializando, você se entrega à satisfação do momento, ao capricho do momento, ao que o momento oferece. Quando você perde a esperança da eternidade, você se entrega avidamente a todos os momentos. Não importa de que natureza eles sejam. A psicologia é essa. Perdeu a esperança, vai se entregar a um mundo, a um império de fantasias, de emoções, de sensações, de prazeres e de hedonismo. Sem esperança, não há nenhuma fé ativada, caminhando em perseverança. A esperança é absolutamente fundamental como óleo que mantém a minha fé acesa. E essa minha fé acesa estimula a minha esperança, de modo que fé, esperança e amor não se separam. Porque sem essa esperança nele, de que ele virá, não haverá a fé que se manifestará, que se ativará todos os dias pelo amor.
Como eu repito, e Paulo repete, o Evangelho ensina, e eu repito. É um ciclo óbvio, é um E igual a MC ao quadrado. E vocês querem que o Evangelho realize a fórmula sem obediência ao princípio? Jesus diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará alguma fé? Fé dessa natureza. Fé que se alimenta da esperança do Senhor. Ou Ele está vindo para mim, ou eu estou indo para Ele. Mas é uma fé que faz com que a minha existência não seja existencialista, mas escatológica. Eu existo de modo escatológico. Eu sou uma escatologia ambulante. Porque ou Ele está vindo para mim, ou eu estou indo para Ele, de modo que, se ou Ele está vindo para mim, ou eu estou indo para Ele, o meu andar nesse mundo é um andar escatológico. Eu piso no chão escatológico, não no chão existencialista. Eu estou andando na direção do eterno todo dia, nesse dia chamado hoje, movido por esperança, agindo com a fé que se manifesta, que se efetiva pela prática do amor, que dá o fruto do amor. Vou andando no chão escatológico a caminho dele. Ou ele vem para mim, ou eu vou para ele. O que existe entre nós é um caminho de convicções, de significados eternos todo dia. Essa é a fé. Essa é a fé que faz com que um vá andando no campo, seja tomado e o outro largado. Essa é a fé que faz com que do casal vá e o outro fique. Essa é a fé que separa joio do trigo, que nem homem nenhum pode separar, mas os anjos do Senhor o farão, conforme Jesus disse. Porventura, todavia, contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará essa fé na terra? A fé da terra é a fé da barganha, é a fé da troca, é a fé da campanha, é a fé do eu te faço isso e tu me fazes aquilo. É a fé dos injuriados que usam do pretexto da fé para odiarem em nome de Deus. É a fé dos fragilizados e que usam o nome de Deus como ideologia para perseguirem aqueles que são diferentes deles e que mexem justamente numa área da fragilidade deles, imensamente tentada. Por isso, ao invés de admitirem que eles são daquele jeito, eles preferem, em nome da fé, perseguirem um irmão até o fim do mundo. Essa fé que está por aí, a fé dos que odeiam, dos invejosos, dos enciumados, dos frustrados, dos zangados, dos cobiçosos, dos avarentos. É a fé religiosa dos que não têm nenhum afeto natural, só fazem política, só usam máscaras, só criam bailes de máscaras, eventos que eles chamam de celebração ao Senhor, todo mundo mascarado, do palco à plateia. O Rock in Rio é um evento existencialmente mais sincero do que a maioria dos cultos que eu vejo por aí e das celebrações gospel que vocês promovem. Onde é que eu estaria? Na Marcha para Jesus ou no Rock in Rio? Fácil no Rock in Rio. E olha que eu não gosto disso. Mas se tivesse que escolher, sem brincadeira, né, meu irmão? Eu sou mais irmão do Papa Francisco do que da maioria dos bispos protestantes e evangélicos. A gente se entende muito melhor no Evangelho do Espírito Santo e na comunhão humana. Porventura, quando o Filho do Homem encontrará que tipo de fé na terra?
Haverá bilhões de cristãos, mas sem fé. Cheios de religião, mas sem fé no Evangelho, sem essa fé no Evangelho. E se a fé em Jesus não for conforme o Evangelho, é só a fé num cara apelidado de Jesus, ou numa ideia apelidada de Jesus, mas que não tem nada a ver com o caráter de Jesus, porque Jesus não é um nome, Jesus é uma pessoa, e que tem caráter, e diz o tempo todo quem ele é e como ele é, e qual é a natureza do caráter dele, e o que ele espera daqueles que são seus discípulos. Não é possível que eu vou passar a vida inteira tendo que dizer para você a mesma coisa, isso nunca entra na cabeça, ou então o coração é muito endurecido, e aí nesse caso, continue o santo a se santificar, e continue o perverso a caminhar na sua perversidade, na sua impureza. Mas que o Evangelho está sendo anunciado, está. Se porventura o Filho do Homem voltasse hoje, onde ele encontraria fé na terra? Em pessoinhas, vagalumezinhos de fé, dessa fé. Mas a maioria embarcou em outra fé, seguindo uma ideia apelidada de Jesus, em nome de um conceito chamado Deus, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. Portanto, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o caráter eterno. Não tem nada a ver com a qualidade de ser que Deus disse que Ele é em Cristo Jesus, e não tem nada a ver com a qualidade de ser que Jesus chama os seus discípulos a desenvolver, a deixarem-se ativar para serem iluminados. Porventura, ou ainda, contudo, quando vier o Filho do Homem, onde ele encontrará a fé na terra? Em quem? A pergunta é retórica e enseja quase nenhuma é a resposta. Onde? Quem encontrará porventura? Ele mesmo já sabia a resposta. Ele queria que a gente respondesse. Quantas viúvas que oram existem? Oram puramente, perseveram, continuam, creem que o justo juiz fará justiça a todos aqueles que o invocam, que o justo juiz manifestar-se-á nesse planeta, e ele mesmo, e só ele, e ninguém antes dele, só os seus anjos, na sua vinda, separarão o joio do trigo. Não antes. Enquanto isso, parece tudo um mess, um caos, uma confusão. Parece demorado. E a maioria vai perdendo a fé, vai entrando em estado de depressão, em resfolegância. Não sabem onde puxar o seu ar para viver, porque a esperança se foi, a fé secou, o amor se esfriou de quase todos. Por isso, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Senhor Jesus, será que as tuas palavras ainda podem explodir no coração de alguns que estão me vendo e ouvindo agora aqui? Será? Senhor Deus, tu o sabes. Eu não quero cansar. Eu já tive dias cansados. Foi o que me mergulhou na impureza, na traição. Foi quando eu cansei.
Cansei da mentira, da hipocrisia, do homicídio e tudo aquilo feito em nome dos que se diziam representantes teus no mundo, e o meu coração cansou. E ao invés de me santificar, eu me entreguei àquilo que podia ter me destruído. Mas eu sou teu filho, sou teu escolhido, e tu me tomaste pela mão para que eu continuasse a ser testemunha dessa última hora, nesse chão escatológico dos meus dias. Por favor, derrama o teu espírito é livre, é livre, é livre, é livre, para falar com quem quer em qualquer lugar. Derrama o teu espírito, derruba fortalezas e anula sofismas e mentiras e fake news. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.